Senhor, pelas ofertas do Teu povo. Obrigado que o Senhor tem nos dado um coração generoso, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aos que estão nos visitando. Sei que tem bastante familiares dos irmãos da comunidade. Sejam muito bem-vindos. Aos que estão nos acompanhando na internet também, as famílias que estão em casa, sejam bem-vindos, mesmo que virtualmente. Hoje é véspera de Natal. Estou com o coração muito grato, muito cheio de alegria, muito contente. Só um recado, gente, dois na verdade. Tem bastante lugar aqui na frente, tá? Se você está aí atrás, você quer ficar mais perto aqui, tem bastante lugar vazio na frente. Se você quer ser legal também com o pregador, senta aqui na frente. E o outro aviso é que hoje nós não vamos ter salinha das crianças. Então os pais segurem e controlem as crianças. Dá mais uns minutinhos para o pessoal se ajeitar. Irmãos, tem bastante lugar aqui na frente. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2, que é a nossa passagem de hoje. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. No Natal nós celebramos o Advento, que significa, uma palavra que tem a sua raiz do latim, que significa vinda. Então, nesse período do Natal, nós celebramos o Advento de Jesus, que se deu por meio do seu nascimento. Nós não celebramos simplesmente o nascimento de Jesus, porque senão Jesus ele faria aniversário, né? Se a gente celebrasse simplesmente o nascimento. Mas nós celebramos aquilo que a gente vai chamar de advento, a vinda de Jesus. Ele poderia ter vindo de outras maneiras, mas a forma como Deus escolheu que o seu filho viesse à terra foi por meio do nascimento, concepção por meio do ventre de Maria. Este é o sentido do Natal. E nós vamos ler aqui o texto de Lucas capítulo 2. Versículo 1, diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Recenseado. Ficou turvo aqui a visão, brincadeira. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era de linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Naquela mesma região, haviam pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa
e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nesta noite nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação. Nós queremos conhecer mais o Senhor, Pai. Nós queremos responder a Tua palavra, nós queremos responder a Tua revelação. Que nessa noite seja uma noite de alegria por causa da Tua vinda, por causa da Tua obra, Senhor. Ajuda-nos no compartilhar, me ajuda no compartilhar, ajuda os meus irmãos no ouvir, nos dá o foco, a atenção necessária, a Tua palavra, que Teu Espírito nos toque e transforme os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Bom, esta é uma das passagens que fala sobre o nascimento de Jesus e para escolher uma passagem para falar sobre o Natal não foi muito fácil, porque existem muitas passagens muito fortes e muito significativas para nós falarmos sobre o nascimento, sobre a vinda de Jesus, mas eu escolhi essa passagem aqui em Lucas. Ela conta a história e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso hoje. Então, o tema da minha mensagem é aquilo que aparece ali no versículo 10. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. O nosso Salvador nasceu. E dentro disso eu quero dar 3 pontos para você do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o cenário do nascimento de Jesus. Qual foi o cenário em que Jesus nasceu? Nós vamos falar sobre o propósito do nascimento de Jesus. E nós vamos também falar sobre o resultado, o que gerou, o que causou o nascimento de Jesus. Então, o cenário do nascimento, o propósito do nascimento e o resultado do nascimento. Esse texto de Lucas capítulo 2, ele inicia, Lucas, quando ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, os 7 primeiros versículos, ele diz que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. E este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Então, quando Lucas vai introduzir o assunto do nascimento de Jesus, ele não começa necessariamente falando sobre como foi o nascimento de Jesus, mas ele dá um contexto um pouco mais amplo, falando sobre esse decreto do imperador romano César Augusto, primeiro imperador de Roma, esse decreto onde todos os habitantes da terra deveriam ir se recensear, deveriam voltar para a sua cidade natal para dar informações sobre impostos e sobre a sua vida. E é muito interessante porque quando Lucas ele inicia o livro dele, ele diz para Teófilo que ele vai relatar de uma forma bem clara e com muitas provas de testemunhas oculares aquilo que eles viram falar sobre Jesus. Mas eu creio que a razão pela qual Lucas inicia falando sobre o nascimento de Jesus, falando sobre esse recenseamento, e aqui lendo a narrativa, você já consegue perceber que o fato desse decreto ter sido emitido por César Augusto foi uma das razões que levou José e Maria irem viajar até Belém. Quando nós pensamos no porquê que Lucas começa falando sobre o nascimento de Jesus, falando sobre esse decreto, o que me vem à mente é que o propósito desse decreto, entre muitas coisas, foi exatamente conduzir José e Maria para Belém. O propósito desse recenseamento foi justamente levar Maria até o lugar onde as profecias acerca de Jesus haviam previsto que o Messias deveria nascer. E aqui nos é dito sobre essa viagem de Nazaré, na província da Galileia, até Belém, na província da Judeia,
Essa viagem é mais ou menos uma distância de 150 quilômetros, o que dá aproximadamente na época, uns 4 dias de viagem, e aparentemente Maria já estava prestes a dar à luz, porque o próximo versículo diz que enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. Mas o ponto central aqui desse essenciamento é: quando Deus tem um propósito, quando Deus ele tem um plano, ele é capaz de mover todas as coisas para que esse plano se concretize. Se você lembra das outras narrativas sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, aqui mesmo no livro de Lucas e no livro de Mateus, nos é dito que constantemente um anjo fazia uma visita a José, ou um anjo fazia uma visita a Maria, para dar informações sobre o nascimento de Jesus. Visitou Isabel para dar informações sobre o nascimento de João Batista. Posteriormente, aqui na narrativa, um anjo visita José para falar para ele não voltar para Nazaré, para que ele pudesse fugir para o Egito. Mas não foi uma mensagem angelical que levou José e Maria até Belém, a cidade onde o Messias deveria de nascer. Se você estiver anotando, você pode anotar aí Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Existiam profecias, promessas bíblicas, dizendo que o Messias prometido deveria nascer em um lugar específico. Ele deveria nascer em Belém. Então perceba que esse decreto não é simplesmente uma coisa aleatória que está acontecendo. Deus está movendo sobre imperadores, Deus está movendo sobre governantes, para que os seus planos se cumpram. E por que é importante nós entendermos isso? Porque daqui a pouco nós vamos ver uma cena onde nós vemos o nosso Salvador e o nosso Messias envolto em panos em uma manjedoura. E quando você se depara com essa cena de ver o Messias, de ver o nosso Salvador, de ver o Filho de Deus, de ver o próprio Deus envolto em panos em uma manjedoura, isso pode causar certa preocupação em você. Como assim? O Messias, o Filho de Deus, envolto em uma manjedoura. E é importante você saber que Deus está no controle dessa história. E quando eu falo que Deus está no controle dessa história, não é apenas na história do nascimento de Jesus. Deus está no controle de toda a história. E o nascimento de Jesus, sob essas circunstâncias, são uma prova de que Deus pode mover qualquer coisa para que os seus propósitos cheguem a uma plenitude, para que os seus propósitos se concretizem. Então você imagina, Deus moveu o coração de um imperador para recensear o mundo inteiro conhecido na época. Isso aqui não é um evento pequeno. Isso aqui é um evento grande, isso aqui é uma grande mobilização. As pessoas precisavam viajar por todas as províncias, por todos os países, para esse recenseamento. Agora você perceba que Deus ele é capaz de mobilizar um império inteiro, de mobilizar um imperador pagão, para que os seus propósitos sejam alcançados. Porque se você pensar comigo, seria muito fácil para Deus chegar até José, enviar um anjo e falar: olha, como vocês estão aí, Maria, já falei com vocês que vocês estão gerando o Messias, o Filho de Deus, as profecias dizem que ele tem que nascer em Belém. Então, vocês podem ir para lá, que já está perto dos 9 meses aí, concluírem, e ele pode nascer. Mas não é isso que Deus faz. Mas Deus está querendo nos mostrar algo com isso. Que Ele está no controle da situação, que Ele tem um plano, e Ele vai mover todas as coisas para alcançar o seu plano. A Bíblia chama isso plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está dizendo que no tempo certo,
nem um dia antes, nem um dia depois, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Isso aqui é um lembrete para nós de que Deus controla todas as situações, de que Deus controla todas as circunstâncias. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver daqui a pouco o Messias, o Filho de Deus, envolto em panos, em uma manjedoura. E se você não tiver isso em mente, que Deus está no controle dessa situação, e você pensar de fato sobre Deus, no ventre de uma adolescente, fazendo uma viagem de 150 quilômetros a pé, nascendo em uma manjedoura, que ideia maluca. Se você for pensar, isso, nossa, soa até como uma irresponsabilidade, né? Porque hoje, a gravidez, por exemplo, nós tratamos com tanto cuidado aquele bebê que está sendo gerado por causa da fragilidade. Então, quando você olha para essa cena de Maria viajando com José 150 quilômetros para ir se recensear, isso pode gerar algo no seu coração dizendo, que loucura é essa? Mas você precisa lembrar, Deus está no controle dessa situação, Deus está no controle de todas as situações, e Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele vai alcançar, Ele vai cumprir os propósitos dEle, amém? Nem que para isso seja necessário que Ele mobilize o coração de um imperador, para que um censo seja feito, e que Maria possa ir então até Belém, onde Jesus deveria de nascer. Mas o fato de Lucas colocar isso não é apenas para nos lembrar disso. Lucas está dizendo que Jesus nasceu num contexto de pessoas reais. César Augusto existiu. Quirino, governador da Síria, existiu. A Síria é um lugar. Nazaré é um lugar. Galileia é um lugar. Belém é um lugar. O que isso significa? Isso não é uma historinha simplesmente. Isso não é um conto de fadas. Infelizmente, o Natal hoje, inclusive para cristãos, quase se tornou um conto de fadas, né? Nós temos toda a questão do presépio e de contar a historinha para as crianças e como Jesus veio, e aí produzem filmes, animações sobre o advento e sobre a vinda de Jesus, e isso é maravilhoso, mas você não pode achar que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, é uma fábula, é uma historinha. Isso são pessoas reais, é um acontecimento real. Jesus nasceu no tempo e Jesus nasceu na história. Se você voltar estudando a história, em determinado momento, você vai chegar no nascimento de Jesus. Deus nasceu, Deus encarnou, isso é real, isso não é uma fábula. E sabe por que isso é importante? Porque se isso é real, todo o resto também é real. Significa que Ele veio a primeira vez, ressuscitou e vai voltar. Isso significa que você não pode encarar tudo o que está escrito nesse livro como se fosse uma fábula. Você precisa levar isso a sério. É uma história real. Aconteceu, está acontecendo. E o que não aconteceu ainda vai acontecer. Como é que você lida com essa realidade que é a palavra de Deus? Lucas está tentando dizer para você, isso é real, você deve se importar com isso. Isso é verdade, isso não é uma historinha, isso não é simplesmente um conto de fadas que você pode contar e se alegrar e que não vai ter nenhum tipo de envolvimento da sua parte em relação a essa história. Se é de fato uma história real, vai exigir de você uma resposta, vai exigir de você um envolvimento. Isso aqui é realidade. Isso aqui não é uma historinha que a gente conta simplesmente quando chega dezembro, aí nós lembramos, Jesus nasceu. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Deus veio para a terra, é a forma de Deus se aproximar do homem. E o mais escandaloso sobre o cenário do nascimento de Jesus. Obviamente que o mais escandaloso aqui nesse texto é o que está no versículo 7.
E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Esse versículo é bem controverso, porque normalmente nós vamos ler, e nas historinhas que nós contamos sobre o Natal, rapidamente nós pensamos o seguinte: eles estavam chegando de viagem. Enquanto eles chegavam na cidade de viagem, Maria entrou em trabalho de parto. Eles começaram a bater em pousada por pousada, e em nenhuma pousada achou-se lugar para Jesus, até que o dono de uma pousada disse: lá atrás onde ficam os animais tem lugar, e então o bebê pode nascer ali. Mas não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa palavra hospedaria que é usada aqui, na realidade, em outros lugares no Novo Testamento, especificamente em Lucas capítulo 22, quando Jesus vai preparar a última ceia, e ele fala para os discípulos: vão preparar o lugar, porque já existe um cenáculo, uma sala em cima de uma casa preparada para a ceia. É essa mesma palavra hospedaria aqui. Hospedaria aqui não significa exatamente uma pousada, onde a pessoa paga para ficar, até porque, se você pensar no contexto da época, não faz muito sentido. José era desta cidade, provavelmente ele tinha familiares nessa cidade, então o lugar onde eles ficaram provavelmente era a casa de parentes dele, e hospedaria era o lugar onde os hóspedes ficavam, no quarto superior. E não havendo lugar para Jesus ali, quais são as possibilidades? A Bíblia não diz por que não havia lugar. Mas se era um recenseamento onde todos deveriam voltar à cidade natal, talvez a casa já estava cheia. Mas o fato é, não colocaram uma mulher grávida no melhor dos aposentos. Não colocaram uma mulher grávida no lugar onde os hóspedes deveriam ficar. E o lugar onde Jesus nasceu foi em uma manjedoura. E nas casas havia lugar para os animais. E sim, manjedoura é um lugar onde os animais comem. E foi nesse lugar que Jesus nasceu. Então, por mais que a história não seja que Jesus foi rejeitado nas hospedarias da cidade, houve sim certa rejeição a Jesus. E se você pensar no porquê, e você voltar na história, a gravidez de Maria é uma gravidez controversa. José queria, em secreto, repudiá-la, por quê? Porque ela nasceu, Jesus foi gerado por meio do Espírito Santo. Maria era uma virgem. Com certeza isso deu um problema danado na família dela e na família de José. José iria divorciar de Maria secretamente para não expô-la à vergonha. Um anjo aparece e diz para ele: não faça isso. Mas em algum sentido houve uma rejeição a Jesus. Em algum sentido houve uma rejeição a Maria e a José nesse contexto. Mas o fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura está estabelecendo um padrão de como seria a vida de Jesus. O fato de Jesus nascer em uma manjedoura está estabelecendo um padrão de humildade e simplicidade que vai acompanhar toda a vida de Jesus. A família de Jesus era uma família humilde, era uma família pobre. Se você ler mais adiante aqui na passagem, no 8º dia, quando Jesus é circuncidado, diz que as ofertas que eles oferecem são as ofertas mais baratas que alguém podia dar. Existiam diferentes níveis de oferta para diferentes níveis sociais, e a oferta que José e Maria dão é 2 rolinhas, uma pombinha, algo muito simples, que os mais pobres davam. Então a família de Jesus era uma família humilde. E Jesus nascer em uma manjedoura está estabelecendo qual é o padrão de vida de Jesus. Jesus ser rejeitado nesse contexto está estabelecendo aquilo que vai acontecer a vida inteira de Jesus. Jesus nasce em uma manjedoura e Jesus morre em uma cruz. Este padrão acompanha Jesus a vida inteira. E isso já está apontando para a missão de Jesus. Um bebê que nasceu para morrer. Alguém que veio sabendo que seria rejeitado. Alguém que veio com a missão de ser o servo de todos os irmãos. Essa é uma das características mais marcantes da vida de Jesus.
Ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de sua glória, assumindo a forma de escravo. Jesus está aqui, quando nasce em uma manjedoura, já estabelecendo o padrão daquilo que vai ser a vida inteira dele, uma vida de serviço. Ele não nasceu um grande general de guerra, ele não nasceu um grande professor, um grande teólogo, ele não nasceu em um palácio, e nós estamos falando sobre o Messias prometido, o Filho de Deus. Com certeza, não é o nascimento que nós esperaríamos do governador do universo. Com certeza não é o nascimento que nós esperaríamos do Filho de Deus, do Messias, mas foi a forma como Deus escolheu que o seu Filho viesse à Terra. Isso está estabelecendo um padrão do que vai ser a vida dele, e isso também está estabelecendo um padrão para nós. Mas a pergunta que fica é: se Jesus é o Messias, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é Deus em carne, por que ele veio dessa forma? Por que ele se tornou um ser tão frágil e tão fraco? Por que Jesus se expôs a tantos perigos? Gente, eu não sei se você viaja assim quando pensa nisso aqui, mas eu fico pensando, gente, e se Maria sofresse um acidente nessa viagem? E se acontecesse alguma coisa com Jesus? É perigoso isso aqui que estava acontecendo. Por que Jesus, Filho de Deus, veio dessa forma? Por que ele não veio de uma forma um pouco mais segura, um pouco menos frágil, um pouco menos vulnerável? Por que ele não veio em força e em glória para acabar de uma vez com a maldade do mundo? Não é esse o propósito da vinda de Jesus, acabar com a maldade do mundo, restaurar todas as coisas? Por que ele veio dessa forma tão fraca e tão simples e singela? Nós vamos para o segundo ponto. Esse primeiro ponto foi o cenário do nascimento de Jesus. O segundo ponto é o propósito do nascimento de Jesus. Continuando no texto, versículo 8, naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma vez, nós vemos algo acontecendo e que, se você não pensar a fundo, você não vai entender o porquê. Pensa, gente, por que aparece anjo e a glória de Deus a pastores que estão no campo para anunciar a vinda do Messias? Tantas pessoas mais importantes que poderiam ser avisadas do nascimento do Messias, mas o Senhor vai até o campo onde tem pessoas simples. Pastores na época eram rejeitados, e o Senhor vai avisar essas pessoas, os rejeitados da sociedade, que Jesus nasceu, que o Messias apareceu. E a cena aqui, ela é muito forte, porque aparece o anjo do Senhor, e a glória de Deus se resplandece e envolve aqueles pastores. E se você tentar imaginar a cena, provavelmente a sua reação seria a mesma reação dos pastores: muito medo. Anjos, gente, não são bonitos, né? Várias imagens estão rolando na internet agora sobre novos desenhos de como seriam os anjos, né, e os serafins. Então, não sei quantos de vocês viram, mas se você tentar reproduzir aquilo, não é um negócio bonito de se ver, não é algo agradável, vai te dar medo. E se a glória de Deus te cercar, você também teria uma reação como a desses pastores.
E esse medo aqui é a coisa mais natural que poderia acontecer com esses pastores. Por quê? Desde que nós saímos do jardim do Éden, por causa do nosso pecado, nós tememos a glória de Deus. Porque nós somos pecadores e contato com essa glória nos mata. Contato com essa glória nos fulmina. Então, quando aqueles pastores veem um anjo e a glória de Deus os envolve, eles ficam aterrorizados. A coisa mais normal que poderia acontecer. Por quê? São pecadores. São pecadores diante da glória de Deus. E depois disso o anjo fala: não temam. Vocês não precisam temer, porque eu vim trazer uma boa notícia. O Salvador nasceu na cidade de Davi, Ele é o Cristo, o Senhor. Eu vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Jesus nasceu. Deus entrega essa mensagem a pastores humildes e simples, num campo pastoreando ovelhas. Você percebe que todo o tempo, em toda a narrativa, Deus está nos mostrando este caráter simples e humilde dele. Ele nasce em uma manjedoura, o Senhor aparece para pastores, para pessoas simples da sociedade. Mas o ponto é, qual é o propósito do nascimento de Jesus? Por que ele veio humilde? Por que ele veio singelo e frágil? Por que ele não veio em força para destruir toda a maldade e resolver todos os problemas? Versículo 11 está dizendo que o Salvador nasceu. Pensa comigo, se Jesus tivesse vindo em glória e força para destruir toda a maldade da humanidade, sabe o que teria acontecido? Não existiriam mais pessoas vivas hoje na terra. Se Jesus em sua primeira vinda viesse em glória, viesse em força, viesse em majestade para estabelecer justiça e exterminar a maldade da terra, todos nós seríamos mortos, todas as pessoas da terra seriam mortas. Por quê? A verdade é, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe um justo sequer. E o propósito da primeira vinda de Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para estender misericórdia. Ele veio para estender graça. Ele não veio para executar juízo. Ele veio, na verdade, para receber juízo. Ele veio ser rejeitado. Ele veio ser morto, ele veio ser crucificado e não coroado. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus tem a ver com salvação, tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça. E para que isso acontecesse, ele deveria vir desta forma, humilde, sendo servo de todos os irmãos. Porque se ele viesse de uma outra forma, não teria ninguém para contar a história. Porque ele teria exterminado toda a maldade, incluindo todos os pecadores. Mas a verdade do Evangelho é que Cristo nasceu para nos salvar. Eu quero ler alguns textos com vocês. Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5, versículo 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira vindoura. Jesus veio oferecer salvação. Jesus veio para nos salvar. O propósito da vinda de Jesus é ser a nossa redenção.
ser a propiciação pelos nossos pecados. E é isso que os anjos tranquilizam os pastores, dizendo: não precisam temer, não é o dia do juízo, não precisam temer, por mais que a glória de Deus esteja aqui, vocês não vão morrer, pois o dia de hoje é um dia de grande alegria, o dia de hoje é um dia de grande salvação, o Salvador nasceu, o Messias prometido nasceu, e Ele é o Senhor. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora para sempre. A boa notícia para você nessa noite é: você pode se alegrar, independente das circunstâncias que você está vivendo, porque o Salvador já nasceu. A resolução de todos os seus problemas já aconteceu. Não existe circunstância difícil demais para o Senhor, porque o maior problema que nós tínhamos, que era a nossa separação de Deus por causa dos nossos pecados, já foi resolvido. Boas novas que nos trazem alegria: o nosso Salvador nasceu, os nossos problemas foram resolvidos. Aquilo que nos afligia, um povo que vivia em trevas viu grande luz, aquilo que você temia, a condenação do inferno, a morte eterna, a separação eterna de Deus, isso foi resolvido na cruz do Calvário. O nosso Salvador nasceu. Essa é a verdade do Natal, essa é a verdade que enche nosso coração de alegria. Irmãos, se isso aconteceu na história, se isso é uma verdade, se isso é uma boa notícia de alegria que o nosso Salvador nasceu, qual é a circunstância terrível demais para o Senhor? O seu maior problema já foi resolvido na cruz do Calvário. O nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador libertador, o Messias, nasceu. E qual é o resultado do nascimento de Jesus? O texto continua dizendo, versículo 12: este será o sinal para vós, achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. É interessante que os anjos precisam falar isso para os pastores, porque você se coloca aí no lugar dos pastores, pastoreando, à meia-noite provavelmente, um anjo aparece, a glória de Deus envolve você, o anjo diz: não tema, porque eu tenho uma boa notícia, o Salvador, o Messias, o Cristo, o Senhor nasceu. Uou! E olha, mas eu preciso falar um negócio para vocês, o sinal é esse: ele vai estar envolvido em panos, em uma manjedoura. Se o anjo não fala isso, eles nunca iriam acertar quem era o Salvador, o Messias que havia chegado. Porque nem nos últimos pensamentos eles imaginariam que o Salvador, o Messias, o Senhor, viria dessa forma. Então ele diz: o sinal é esse: quando vocês verem um bebê envolto em panos em uma manjedoura, ele é o Messias. Não se escandalizem, não se assustem, porque ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor, é ele que vai redimir Israel. Irmãos, esses pastores estavam esperando outra coisa, todo Israel estava esperando outra coisa. Muitas vezes nós também esperamos outra coisa de Jesus. E ele continua, versículo 13: então de repente, se não bastasse tudo aquilo que já havia acontecido, que noite foi a noite desses pastores? Então de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a que Ele ama. O resultado do nascimento de Jesus: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. O resultado do nascimento de Jesus é que isso glorifica o Senhor. O nascimento desse menino em uma manjedoura dá muita glória a Deus. E o nascimento desse menino em uma manjedoura espalha a paz a todos os homens a quem Ele ama. Este deve ser o resultado sempre que o Evangelho é pregado. Este deve ser o resultado sempre que o nome de Jesus for proclamado. Quais os resultados do nascimento de Jesus? Glória a Deus. Quais os resultados do nascimento, da proclamação da vida de Jesus? Paz na terra aos homens a quem Ele ama. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos do nascimento de Jesus, quando nós falamos da vida e da obra de Jesus, isto glorifica o Senhor, a glória subindo de homens para Deus. Isso que nós estávamos fazendo aqui anteriormente, olhando para o Senhor, contemplando a beleza de Deus e dando glória a Ele, aquele menino frágil em uma manjedoura, glorifica o Senhor nas mais altas alturas, mais profundas alturas. E este menino numa manjedoura libera paz aos homens a que Ele ama. E perceba que o Senhor oferece essa paz a todos os homens, mas a paz chega aos homens a quem Ele ama. O Senhor oferece essa paz a todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que recebem essa paz que Jesus oferece. A glória de Deus cantada entre os homens por causa do seu nome. A paz de Deus vivida entre os homens por causa do seu nome. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos aceitos pelo Senhor. Romanos 5 diz: reconciliados, pois, com Deus, agora nós temos paz. O Senhor resolveu o nosso maior problema, o problema da nossa separação. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. E a nossa resposta a isso deve ser: glória a Deus. O final do texto aqui no versículo 20 diz: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Qual deve ser a nossa resposta a isso? Desfrutar dessa paz que nós temos com Deus. Nos relacionarmos com Jesus porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, glorificarmos a Deus. Louvarmos a Deus por causa do nascimento de Jesus. O dia de hoje é um dia de alegria. O dia de hoje é um dia de celebração, porque o nosso Salvador nasceu. Cristo Jesus, o Senhor, veio à terra. Deus se aproximou do homem, Emanuel, Deus conosco. Eu quero ler um texto para vocês, e eu quero que você preste atenção. Quando olhamos o bebê deitado na manjedoura, tão frágil e vulnerável, é difícil de imaginar que um dia estas mãozinhas tão pequenas agarrarão o cetro do universo e governarão as nações. Estes bracinhos um dia enfrentarão um monstro morte e o destruirão. Estes pezinhos pisarão o pescoço da serpente e esmagarão a cabeça daquele velho enganador, sim. E aquela pequena língua que ainda não aprendeu a articular uma palavra, em breve derramará de seus doces lábios tais correntes de eloquência que fertilizarão as mentes de toda a raça humana e infundirão seus ensinamentos na literatura do mundo. E novamente um pouco, essa língua pronunciará os julgamentos do céu sobre os destinos de toda a humanidade. Com profundo saber que o Filho de Deus, pelo Pai sem mãe,
tornou-se o filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus antes de todos os tempos se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. Aquele que enche o universo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isto foi de tal forma que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. Que fez o homem, agora foi feito homem, criado por mãe que ele mesmo criou, carregado por mãos que ele mesmo formou, aprendeu a falar, ele que é a palavra, filho de Deus feito filho do homem, para que filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. Vejam, o Criador se vestiu da criação, aquele que governa o universo, agora se alimenta do leite de peito, o pão vivo sente fome, a fonte de água viva sente sede, aquele que é o caminho se fadiga na viagem, ele que é a verdade, agora acusado por falsos testemunhos, o juiz dos vivos e dos mortos, julgado por um juiz mortal, a própria justiça condenada pelos injustos, a disciplina açoitada com chicotes, o cacho de uvas coroado de espinhos, aquele que é o alicerce de tudo pendurado em um madeiro, a virtude se enfraquecendo, a saúde sendo ferida e morrendo a própria vida. Jesus não é apenas nosso rei e criador divino, agora ele é nosso irmão. Mas por que Jesus veio em carne? Por que ele nasceu? Por que se tornar um ser humano em carne e osso? Por que Deus precisava de um corpo? Ele veio em carne para dar a sua carne, para dar a sua carne pela vida do mundo. A encarnação é a preparação das terminações nervosas para sentir dor. A encarnação é a preparação de uma testa para os espinhos perfurarem. Ele precisava ter costas largas para que houvesse lugar para o chicote. Ele precisava ter pés para que houvesse lugar para os pregos. Ele precisava ter um lado para que houvesse um lugar para a lança entrar. Ele precisava de bochechas carnudas, para que Judas tivesse um lugar para beijar, e houvesse um lugar para correr o cuspe que os soldados lançaram sobre ele. Ele precisava de um cérebro e uma coluna vertebral sem vinagre e sem fel, para que a intensidade da dor pudesse ser totalmente sentida. E é por isso que ele veio. É por isso que ele precisava de carne, para ter algo com o que morrer, algo com o que sofrer. Essa é a única maneira pela qual a graça pode alimentar os pecadores. E ele veio cheio de graça e verdade, e de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Todos nós achamos maravilhoso que o Deus da glória se rebaixasse tanto, mas um dia acharemos ainda mais maravilhoso que o bebê da manjedoura, o homem de dores, seja exaltado ao lugar mais alto. A terra não poderia encontrar lugar muito baixo para ele, e o céu dificilmente encontrará um lugar alto o suficiente para ele. Então, apenas uma coisa a ser dita sobre Jesus Cristo: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos mudar com as circunstâncias, Jesus nunca mudou e nunca mudará. Quando olhamos para ele na manjedoura, podemos dizer: ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E quando o virmos exaltado à direita do seu Pai, podemos exclamar: eis o homem que um dia nasceu. Agora a glória celestial se casou com a pobreza terrena. O que é mais simples do que a estalagem, a manjedoura, um carpinteiro, a esposa de um carpinteiro e uma criança?
O que é mais sublime do que uma multidão de exércitos celestiais acordando à meia-noite com sua alegre canção e o próprio Deus em carne humana manifestado? Uma criança é apenas uma visão comum, mas que maravilha ver aquela palavra que era no princípio com Deus, habitando entre nós, para que pudéssemos contemplar a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, temos uma história para contar, um evangelho para pregar, uma mensagem a carregar, tão simples e tão sublime. Irmãos, que o nosso coração seja como aquela pequena manjedoura, muitas vezes sujo e fedido, mas que abre espaço para receber o Salvador. Que possamos anunciar o evangelho como aqueles pastores que correram e contaram a todos o que havia sido dito sobre o menino, para que mais pessoas glorifiquem a Deus e recebam a sua paz. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Vamos nos colocar em pé.
era e é inesperado, porque o que era esperado era que Jesus viesse para estabelecer o seu reino, viesse para restaurar os céus e a terra, mas ele não fez isso. Antes dele vir para estabelecer o seu reino, ele veio para poder ter pessoas que vão participar desse reino. E ainda que Jesus queira todo mundo, no texto que o Vitor nos ensinou hoje, diz que Jesus apareceu para pastores, que significa, para você entender, era gente que ninguém dava muita importância. Um dia Jesus vai estabelecer um reino e a sua glória vai encher a terra como as águas cobrem o mar, mas esse reino vai ser cheio de gente igual a esses pastores, igual eu e você. E qual é a grandeza e a beleza do fato de que Jesus veio? Não é só que ele veio, é porque isso que ele fez mostra algo que ele continua fazendo. Jesus tem um objetivo final para a sua vida e para essa terra: encher tudo com a sua glória, encher tudo com ele mesmo. Mas como que ele faz para chegar lá? Ele vem. Um dia Jesus virá, mas para que você esteja pronto para o dia que ele virá, ele veio. E não só ele veio, mas o fato dele ter vindo significa, mostra, revela algo do coração de Deus, que é: ele continua vindo. Então, se nessa noite, quando você vai para casa, você vai celebrar não simplesmente o fato de que Jesus veio, tipo assim, nossa, um dia Jesus veio. Não, você vai celebrar o fato de que o Deus que você adora não é o Deus que nós estamos buscando, mas é o Deus que nos busca. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, eu e você. Jesus, muito obrigado, porque você é um Deus que vem. Você veio, você virá e você continua vindo na nossa direção, ao nosso encontro. Obrigado, Jesus. Como esses pastores que voltaram para casa, voltaram para sua cidade glorificando o Senhor. Permita-nos, Senhor, ter uma noite e momentos com a nossa família e nossos amigos de alegria de que o Senhor veio, e por isso nós podemos ter certeza que o Senhor vai voltar, e ao mesmo tempo que o Senhor continua vindo com sua presença, com sua graça constantemente sobre nós. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que precisa de cura física, o Senhor veio para os doentes. Se tem alguma família, Senhor, que precisa de reconciliação, o Senhor veio para reconciliar não apenas o homem com o Senhor, mas o ser humano com o ser humano.
Senhor pode reconciliar famílias aqui. E até mesmo pessoas que se sintam despedaçadas por dentro, o Senhor pode reconciliar. Jesus, obrigado. Você é o Deus que sempre vem. Será que você pode agradecer por isso? Obrigado, Jesus. Você é o Deus que sempre vem. Você veio, você virá, você continua vindo. Obrigado, Jesus. Você sempre vem em nosso socorro. Obrigado, Jesus. Você sempre vem em nosso socorro. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. Que o Senhor Deus abençoe a cada um, a cada irmão aqui e dê a paz. E lembrem que esse que nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. E ele, quando ressuscitou, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que esse seja o Natal que você proclame as boas novas, por onde você for, com quem você encontrar. Conte sobre o Rei humilde que nasceu, para nos fazer seus amigos e participantes do seu reino. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.